aí uma foto do secretário de governo, Marcelo Noleto. Marcelo Noleto, João Magalhães, que tem assumido não só atribuições administrativas, que é o que se espera de um secretário de governo, saber de tudo que está acontecendo, os processos e projetos em andamentos, mas também tem atuado na articulação política. É um dos nomes de maior confiança do governador Rafael Fonteles, João Magalhães. Olha, Eliezer, eu diria que é um nome realmente, o nome de confiança do governador, até porque, de fato, ele assume tanto a função de coordenar os trabalhos, né, do governo do estado, como é que está o andamento das obras, de fazer esse acompanhamento junto a todas as secretarias, fazer cobranças em relação aos resultados da gestão, assim como também de dar retornos às demandas políticas, às demandas inclusive de articulação no interior. Aqueles municípios do interior onde, por exemplo, tem 2 candidatos da base do governo disputando a prefeitura, eles têm se reunido com Marcelo Noleto e, claro, com seus deputados estaduais, na tentativa de que se faça ali, né, que se não transforme uma eleição municipal em um problema maior que possa causar, né, problemas em toda a base. Então, de fato, Marcelo Noleto tem se destacado por ser o nome de confiança do governador. É bom lembrar que lá nos primeiros meses da gestão ele enfrentou muitas críticas, principalmente da classe política, dizendo que ele não tinha experiência política para assumir a missão, mas o governador deixou bem claro que a decisão era dele, que o nome de Marcelo Noleto tinha confiança dele e isso hoje se transforma em bons resultados para o governo, porque se o governador tem uma boa aprovação, significa dizer que ele está conseguindo, né, que a população vê o seu governo como uma boa gestão e, ao mesmo tempo, ele tem conseguido dar respostas políticas positivas à sua base e tudo isso, pode ter certeza, passa pela Secretaria de Governo, passa pelo secretário Marcelo Noleto. Tássio Cruz, o que for tratado com o secretário Marcelo Noleto está tratado, tá escrito. É patenteado pelo governo. Está escrito e assinado, né? Curioso, aliás, a gente viu, a gente acompanhou o cumprimento, hoje lá no evento, do anterior e do atual secretário de governo. Perfis muito diferentes. Osmar Júnior, que era o secretário de governo na última gestão de Wellington Dias, e Marcelo Noleto, agora, né, secretário de Rafael Fonteles. Perfis diferentes, mas, como eu dizia anteriormente, o secretário vai ter um trabalho ainda mais intensivo a partir de janeiro, quando se inicia uma discussão quanto a conjunturas de chapa majoritária federal. Se não tem dificuldade, como o João disse, nesse relacionamento com a Assembleia e com os outros, esse bastidor político vai ser necessário, mas é um daqueles dos 4 Rafa Boys da estrita confiança do governador, além de Marcelo Noleto, também Chico Lucas e o secretário de Educação, Washington Bandeira, ali o quarteto, a cúpula de gestores muito ligados a Rafael. Eu acho que a regra geral tem sido, eu acredito pelas movimentações que a gente acompanha, que a regra geral, no que diz respeito às articulações para as eleições municipais, é tratar com o secretário Marcelo Noleto. Alguns casos mais complexos, que envolvem umas situações, digamos, maiores ou mais difíceis de serem administradas, é que chegam à mesa do governador. Mas a regra é resolver do lado, Ezequiel Araújo. Qual é o WhatsApp que toca mais? É o do secretário ou do governador? Eu acho que hoje em dia está sendo mais o do secretário, Eliezer, até porque a gente observa até mesmo algumas imagens divulgadas nas redes sociais, ele, Alexandre Noleto, fazendo essa conversa quando o governador Rafael Fonteles não pode estar presente, né? Em razão disso, do governador não poder estar presente ali, principalmente com esses prefeitos e outros gestores, está lá Marcelo Noleto fazendo essas articulações, esses alinhamentos, claro, para continuar, né? Esse alinhamento dessas prefeituras e esses gestores, claro, com o Poder Executivo Estadual. E, além do mais, eu trago também aqui uma informação, né, Eliezer, que ele, Marcelo Noleto, por conta, então, dessas articulações, desses trabalhos em prol do governo do Piauí, claro, também da população piauiense em si, ele também vai ser homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo Piauiense, né? Ele, então, não somente ele, como também Isael Fonteles, a primeira-dama, então, do Estado, vão ser homenageados com essa medalha em razão desses feitos que estão sendo feitos
pelos dois, né? E por conta desses trabalhos dele, essas articulações importantes de Marcelo Noleto, que está fazendo aqui no Piauí, vai receber então essa medalha. Então, é um importante pilar do governo de Rafael Fonteles aqui no Piauí, que faz, como bem disse já o João, que faz essas articulações não somente por conta do próprio poder executivo, mas também político, né? Que a gente está agora nessa corrida eleitoral para o ano desse ano de 2024, e ele, Marcelo Noleto, está fazendo esse papel importante em nome do governador Rafael Fonteles, quando ali ele não pode estar presente. Muito bem, vamos agora falar de sucessão municipal em Teresina, porque o vereador Marquinhos Costa, do PRD, avalia, olha só, o nome de Antônio José Lira, ex-vereador, para vice de doutor Pessoa. Será que é cabível uma composição como essa? Vamos ouvir o vereador Marquinhos Costa. Até gostei da sugestão do nome, do Antônio José Lira, foi líder do prefeito, ele é conhecedor de todas as ações da prefeitura, então seria um nome que agradaria a toda a base do prefeito. Composição de chapa, como eu digo, tem que ser discutida e tem que saber compor, né? O prefeito tem essa vivência política, por isso que ele sempre insiste no nome de uma mulher. Na questão da vivência política, o Antônio José Lira é experiente, já foi vereador algumas vezes, foi líder do prefeito, sabe dialogar com os vereadores. Mas a composição, você tem que trazer setores que consigam agasalhar na melhor composição. Eu acho que é justo a solicitação do Avante, que tem grandes nomes lá que querem ser candidatos. Você tem aí o James Guerra, que sempre teve uma grande votação em Teresina, o Michel Saldanha, que hoje ocupa o cargo de secretário de governo, o próprio Antônio José Lira, Carla BG, são nomes aí que vão ser experimentados nas urnas e podem sim compor essa chapa. Bom, João Magalhães, até o momento o vereador Antônio José Lira é pré-candidato a vereador pelo Avante. Naquela chapa com James Guerra, outros nomes lá associados. Ora, se ele deixa de ser pré-candidato a vereador, não seria um desfalque nessa chapa do proporcional do Avante? É sim, aliás. Inclusive, desfalque numa chapa que não está tão competitiva quando a gente observa os nomes. A gente sabe que a eleição para vereador vai ser uma eleição muito difícil. Eu acho que abrir mão de um nome que demonstra ter uma capacidade ali, uma perspectiva de votação expressiva, eu acho que pode ser um erro de cálculo. Por outro lado, a gente observa que é um nome bem aceito, até porque ninguém pode dizer outra coisa. Antônio José Lira defendeu o doutor Pessoa muito mais do que qualquer outro nome, né, aqui de Teresina, do que qualquer outro político, qualquer secretário do governo, enfim, de fato um nome que não pode ser acusado de deslealdade. Pelo contrário, ele sempre teve aquela coerência no sentido de defender com unhas e dentes aquilo que ele acredita. Se for o candidato a vice, a gente pode esperar que quem bater no doutor Pessoa vai levar de Antônio José Lira as respostas. Bom, Ezequiel Araújo, seria um nome agregador? Traria apoios que o prefeito doutor Pessoa não tem conseguido? Aliás, pelo que a gente observa, né, os próprios discursos do prefeito doutor Pessoa, ele já, assim, tentam se afastar mais daquela fala que ele tinha falado, na verdade, sobre de estar 99% confirmado o nome de uma mulher. Até porque a gente já observa que os partidos da base aliada ali do prefeito doutor Pessoa estão sim com esse semblante de insatisfação em razão disso, de não ver o prefeito doutor Pessoa assim, melhor articulando a sua pré-campanha, de anunciar até mesmo a questão da sua pré-campanha, a prefeito de Teresina agora, que já foi anunciado para o dia 21 de julho, né? Perdão, dia 20 de julho. Mas aí, falando propriamente dito do nome de Antônio José Lira, é um nome que vem sim a somar ao prefeito doutor Pessoa em razão disso, porque ele ali realmente ele faz essa defesa mais assertiva do prefeito, fez no caso, né, do prefeito na Câmara Municipal de Teresina, e ele, doutor Pessoa, hoje precisa de uma pessoa com esse perfil de Antônio José Lira, agora pré-candidato a vereador de Teresina ali pelo Avante, e precisa desses nomes, dessa pessoa ali, pode ser Antônio José Lira, pode ser Renato Begé, pode também ser também até Carla Begé, mas Antônio José Lira seria sim o nome que viria a somar, porque o prefeito doutor Pessoa precisa muito de uma pessoa que possa ali realmente defender suas pautas, defender o que foi feito durante esses 4 anos de mandato, o que está sendo entregue, e Antônio José Lira sim seria um bom nome para ele como vice, ali propriamente dito como nome de vice na chapa majoritária do prefeito doutor Pessoa. Bom, Tássio, seria um reconhecimento à atuação de Antônio José Lira,
como líder do prefeito que foi nessa legislatura? Não sei, Eliezer. Acho que Antônio Zé Lira marcou, né, para o dia 5 de julho, o seu anúncio da sua candidatura. É aquele acordo que se faz sem combinar com o principal envolvido, né? Ele, Antônio Zé Lira, não deixou claro se quer esse posto. A verdade é que existe sim uma discordância quanto a essa estratégia. Aqueles que são vereadores defendem um nome que esteja mais alinhado a um capital político. Doutor Pessoa defende alguém que seja fora da política, o que é criticado por interlocutores. Por isso, essa discordância e essa crítica do PRD. Alguns interlocutores defendem, por exemplo, o nome da ex-secretária Carla Berger para a vaga de vice. Né? Outros apontam Antônio Zé Lira, mas o que de fato existe é que o nome só existe na cabeça do prefeito e na hora que ele achar conveniente ele vai definir, e isso também tem incomodado bastante os membros do PRD. Continuar conversando com o Tássio Cruz, porque hoje, lá circulando pela caravana federativa, ele encontrou o prefeito de Campo Maior. Estava confortável para ele lá, Tássio Cruz? Estava tranquilaço. Não estava muito preocupado, não. Em ter votado em Bolsonaro, né? Fez oposição a todo o governo. Votou em Ciro, se filiou a progressistas, né? Pois bem, então vamos ouvir aí o prefeito João Félix falando sobre eleição municipal e se terá medo de enfrentar sabe o quê? Ó, sobe aí o TP, vamos lá? Se terá medo de enfrentar a máquina do governo, vamos ouvi-lo. Não, cada um tem seu estilo de fazer política, né? Fazer campanha. O meu estilo é um só e, graças a Deus, hoje nós estamos com um percentual muito bem, nós estamos bem avaliados. A gente não vai ter dificuldade na nossa reeleição, não. Acredito que vai dar tudo certo. Não tem medo da máquina, tá? Segundo ele, não tem. Confiança, ele falava em conversa comigo, sobre a importância da caravana federativa, né? É um momento em que os prefeitos se aproximam mais, né, do governo federal, como o João dizia, e não demonstrou qualquer constrangimento por não ter apoiado Lula, por não ter apoiado Rafael Fonteles. E é uma marca, eu acho, do prefeito Joãozinho Félix, essa habilidade, né, política muito experiente, né, um prefeito que já teve diversas gestões, então muito experiente. E pelo que a gente conversa nos bastidores, inclusive mandar um grande abraço para um grande campo maiorense que a gente encontrou lá hoje, aliás, Otávio Neto, que a gente encontrou lá no Centro de Convenções. O que a gente percebe nos bastidores é que Joãozinho não deve ter muita dificuldade na sua eleição. O grupo político de Paulo Martins parece enfraquecido, sem muita capilaridade no município, por isso a eleição dele não deve ser complicada, em que pese os problemas com a justiça. A gente teve decisão contrária judicial recentemente, né, contrária a ele, mas pelo que ele demonstrou, plena confiança na reeleição. Ô Magalhães, se é pré-candidato e tem também à sua disposição a máquina municipal, tem mais que enfrentar. É uma candidatura de estrutura. É bom lembrar que o Joãozinho Félix ressurgiu das cinzas, né? Nas últimas eleições, ele estava na oposição, ele via os seus adversários no poder, no caso Ribinha, que era candidato à reeleição, perdeu o apoio do próprio irmão, né, Antônio Félix, que indicou a esposa como vice de Ribinha. Portanto, Joãozinho Félix estava, de certa forma, num cenário político muito ruim, praticamente de isolamento, e mesmo assim foi para a campanha e conseguiu vencer as eleições em Campo Maior. Com isso, chegou ao poder, teve muitas dificuldades ali no início da gestão, pelo que a gente observa e conversa com pessoas de Campo Maior. De fato, no início da gestão havia uma impopularidade muito grande, mas até o processo de afastamento dele, né, conseguiu impulsioná-lo a ele melhorar a gestão. Isso é uma característica também que a gente ouve falar e conversa com as pessoas de Campo Maior, e elas sempre dizem: olha, a partir do momento em que foram dadas decisões judiciais afastando o Joãozinho Félix, ele conseguiu vestir aquela estratégia de que estava sendo perseguido, né? Começou a cobrar ali dos secretários, dos assessores, uma gestão de mais resultado, e isso acabou garantindo a ele um cenário mais favorável para ir buscar a reeleição. E quando se fala de máquina pública, a gente sabe que numa eleição municipal, a verdadeira máquina pública é a da prefeitura, porque a gente está falando de uma estrutura que garante ali muitos cargos comissionados, terceirizados, enfim, todas as condições políticas ali de fortalecer qualquer nome.
Ezequiel Araújo, João Félix demonstrou uma certa maturidade, um sentimento republicano ao participar da caravana federativa? Não é, Eliezer, porque como propriamente dito já foi informado, né? Antes mais Piauí do que propriamente dito Brasília, né? Então é melhor você estar focando hoje na cidade, né? No que você tem hoje a falar sobre a sua cidade, do que estar focando em outras pautas que não venha a ter essa conveniência naquele exato momento. Então, a caravana federativa ela vem para isso, né? Ela vem para falar sobre destravar essas questões burocráticas, auxiliar esses prefeitos que não têm ali essa vinculação mais próxima das pautas de Brasília. Aqui na cidade de Teresina já auxilia melhor isso, né? Então, Joãozinho Félix vem no caso aqui a cidade de Teresina para isso, para ter essa veiculação melhor, né? Com as pautas vinculadas lá à capital federal. E Joãozinho Félix hoje ele faz essa política mais branda, né? Mais branda em razão disso, porque hoje ele tem sim a máquina pública lá na cidade de Campo Maior, né? Os campo-maiorenses fazem essa avaliação otimista dele na cidade, né? Já teve problemas anteriores, mas hoje já é resumidamente algo mais pacificado. E Joãozinho Félix continua, né? Fazendo esse aceno. Hoje a Ciro Nogueira, que é sim um importante aliado dele lá na cidade, e claro, também de outros aliados ali da oposição, também faz aliança ali com o lado bolsonarista, e Joãozinho Félix continua assim com seus princípios, até porque ele tem esse lado mais forte dele, né, de não ter tantos embates em razão de outras preferências políticas. Então, eu creio para mim que Joãozinho Félix está ali balanceado, né, não acima e também não abaixo do que é para ser isso no caso dele mesmo.